Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa caravana do Evangelho. Estamos aqui reunidos mais uma vez com corações que estão aqui conosco, com todos os outros corações que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa oportunidade de externarmos aqui as nossas reflexões acerca do Evangelho de hoje. Para nós começarmos, o Mauro trouxe uma mensagem inicial para nós. Pode ler, Mauro, por favor? Com todo prazer. A mensagem é Sem Preocupação, do Dr. Bezerra de Menezes, do livro O Médico Jesus, do Carlos de Lucas. Ah, então. Vamos lá. Evite a preocupação, pois ela consome nossas melhores energias, que antes deveriam ser canalizadas para a resolução das dificuldades orgânicas. A preocupação gera tensão e ansiedade, cujas emoções aumentam a produção dos hormônios responsáveis pelo estresse. Sem que estejamos com a mente livre de temores, dificultaremos qualquer processo de cura. Diante de um problema, avalie se algo puder ser feito. Faça logo e não se preocupe. Muitas pessoas vivem preocupadas com seus problemas e doenças, mas estão com as mãos desocupadas com as horas vazias de tédio. Deus jamais fará algo que nós mesmos já temos condições de fazer. Em regra, quem muito se preocupa, pouco se ocupa. Todavia, se nada puder ser feito, também não há razão para se preocupar, porque a resolução do problema já não está mais em nossas mãos. Nesse caso, deite-se e vá dormir, pois Deus permanece acordado, trabalhando pelo melhor em seu benefício. No relaxamento está a cura para muitas das nossas enfermidades. Relaxar é soltar os pensamentos de temor, deixando que eles se afastem de você como um balão que se perde no céu. Todas as nossas aflições são frutos de um determinado pensamento. O pensamento é algo que poderemos mudar a qualquer tempo. Por que pensar no pior se você pode pensar no melhor? Por que acreditar na doença e não na saúde? Por que não deixar que a sabedoria divina que habita em você realize o trabalho de cura? Por que você não dá uma chance a Deus? Muito legal, Mauro. Muito obrigada. Uma Obrigado. grande reflexão aí para todos nós, né? Porque se preocupar, muita preocupação, gasta energia. E preocupação traz frequência baixa. E é onde vêm os pensamentos não bons. Muito obrigada, Mauro. Suzilei, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, então boa noite a todos. Então, preocupação, né? Então, vamos tirando as nossas preocupações, vamos nos relaxando, deixando as nossas preocupações do dia a dia de lado.
Vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando os nossos pensamentos tão agitados. E vamos em busca dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores individuais, da espiritualidade amiga. Vamos cumprimentando os mentores da nossa caravana, que com certeza já estão aqui. Vamos agradecendo as equipes de limpeza, de higienização, de segurança do CEF, que estão aqui nos nossos lares, que já limparam e vão nos dar toda a segurança para a realização da nossa caravana. E todos juntos nesse momento, vamos em busca do nosso anjo Ismael, o nosso anjo das esferas douradas, que nos recebe a todos nesse momento e vai nos abençoando e nos levando até nossa Mãe Santíssima, diante de Maria, que nos acolhe, que nos cobre em seu manto de luz, de amor, de paz, o seu manto daquele azul tão intenso, tão brilhante. Ela vai nos agasalhando, nos pegando no colo e nos levando até o nosso Mestre Jesus, seu Filho amado. Diante de Jesus, vamos todos nos ajoelhando espiritualmente e vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado por todos os seus ensinamentos. Temos consciência que ainda temos muito a percorrer, muito a aprender, mas naquilo que já sabemos, que possamos usar na prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus agora nos leva a Deus, ao Pai, ao Criador, diante de Deus. Nos ajoelhamos e vamos agradecendo a Ele pelo dom da vida, por essa reencarnação, por tudo que somos, por tudo que temos. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, vamos dando início ao nosso Evangelho de hoje. Gratidão. Obrigada, Suzele. Maria Santos, pode fazer a leitura do Evangelho para a gente, por favor? Vamos fazer a leitura do Evangelho, capítulo 19, A fé transporta montanhas. Parágrafo 11. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são carolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas de Jesus, do Senhor? Se não tiverdes fé, que espereis? Não é a fé que dá o amor. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem.
é a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Portanto, se há mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício sobre ela construídos? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunicar-se aos que não tenham ou mesmo não desejariam tê-las, encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa as palavras sonoras que deixa frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé aos incrédulos dos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras que lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza e com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados, a fim de que vós apontamos e dos meios que nos trazemos para atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Obrigada, Maria Santos. E olha só, gente, nessas instruções aqui dos Espíritos que fala da fé, a mãe da esperança e da caridade, esse Espírito Protetor José, ele já inicia aqui a sua mensagem dizendo que a fé, né, é a somatória aí, né, de todas as virtudes. Todas as virtudes nascem da fé e que deve ser ativa. Então, ou seja, quando a gente pensa assim, deve ser ativa, né? Porque ela não deve ser de contemplar. Ela deve ter assim, não ficar adormecida. Então, isso faz para a gente refletir naquela esperança, né? Mãe da esperança, não é aquela esperança que fica esperançoso esperando, né? Mas aquela esperança que vai na ação, né? Que vai, aquele levanta-te e anda-te, né? E não ficar esperando. Então, assim, faz essa reflexão, porque a fé também, ela que nos direciona com todas as energias, com algo que a gente quer realizar, com algo que a gente quer fazer. Então, ela aciona aquela vontade de querer. Hoje em dia, normalmente, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente põe a nossa fé. Fala assim, não, com fé em Deus vai dar certo. Não, bora lá que isso aí vai dar certo. Então, isso é acionar a nossa fé. Então, a fé em Deus também, a fé no futuro eterno do Espírito. Então, desperta, assim, esses sentimentos nobres que são as virtudes, né? Por isso o Espírito diz aqui, a fé é a base da regeneração, né? Ou seja, da recuperação aí espiritual, de um viver aí com vontade de colocar na prática aquela nossa reforma íntima, né? Onde a gente vai tratando, vai reformando aquelas nossas mazelas, onde a gente vai trabalhando o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, essa fé verdadeira que esse Espírito José traz aqui para nós, então, assim, ela ajuda a nos manter centrados, equilibrados, diante das adversidades da vida. Porque uma vida no mar de rosas, sem nenhuma ondinha, é bem difícil, né, aqui na Terra. Então, assim, essa fé,
ela vai trazendo em nós esse centramento para a gente viver aqui no dia a dia, né? Então, assim, diante das adversidades, independente do onde você está, independente das pessoas, você vai buscando compreender todos os acontecimentos, né? Então, não vai se deixando levar pelos pensamentos não bons. Então, a fé, ela vai realmente te motivando para isso. Lembrando que todos nós aí, né? Não somos perfeitos e a gente também nem deve viver para ser perfeito, porque isso é uma progressão aí do espírito de forma gradual, né? Mas mesmo com todas as nossas quedas, com às vezes comportamentos inadequados diante de alguma situação, a fé ela vai se mantendo verdadeira. É uma fé que mantém e que impulsiona de tipo, continua em frente, segue, né? Então ela te dá aquela coisa, né, no íntimo, assim. E o que me chamou a atenção também quando José aqui, no final, ele coloca, né? Ele faz várias indagações reflexivas para a gente, com indagações mesmo com ponto de interrogação, né? Mas aqui no final, ele coloca, olha, a, aceitem a fé sem comprovação, pois ela é a filha cega da ignorância. Amem a Deus, mas saibam porque o amam. Acreditem em suas promessas, mas saibam por que acreditam nelas. Sigam os nossos conselhos, mas sejam conscientes do objetivo que apontamos e dos meios que indicamos para atingi-los. Acreditem e esperem, sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. Então, aqui também faz a gente refletir sobre a fé raciocinada. Tá? Oi, Suzelei, você abriu seu microfone, pode falar. Então, bem lembrado, né? A nossa fé é aquela fé ativa mesmo, né? É muito fácil dizer eu tenho fé quando está tudo certo na nossa vida. Então, está tudo certinho, não está acontecendo nada. Ah, eu tenho uma fé em Deus. Mas a nossa fé, ela é testada nas dificuldades, né? Aí que vamos ver verdadeiramente a nossa fé. Quantas vezes o medo impedem, né, de fazermos tanta coisa. Então, a fé é a ausência do medo, é a coragem, né? É aquela vontade interna de você não ficar olhando para o espaço, ir lá e fazer, né? É a fé raciocinada, é a fé que não está entorpecida na sua mente. Ó. Você acredita, você tem a certeza, a fé em você, a fé em Deus, a fé no próximo, né? Tem vários tipos de fé. É você crer, é você buscar. Isso é a verdadeira fé, né? Então, a gente lembra de Pedro, né? De Jesus, né? De Pedro, quando ele sai do barco, né? Tem fé, Pedro, então vem, caminha, né? E Jesus estende a mão. Ele vai, mas quando ele sente, então tá fácil para ele ir, ele tá ainda no barco, né? Agora, quando ele sente a água nos seus pés, o que acontece? Ele afunda. Ai, socorro, Jesus, socorro, Jesus. Então, é uma fé testada. Ele diz da fé dele, a fé em Jesus, que é tão forte, que ele ama tanto, mas ele nega Jesus 3 vezes, né? Então, aonde estava a fé de Pedro, né? Quando Jesus diz, apacenta minhas ovelhas, você me ama, Pedro, você me ama. Então, o amor aí, ligado na fé, nessa esperança, nessa caridade, de apacentar, né, as ovelhas dele. Então, essa fé é alguma coisa que nós estamos buscando ainda. Não sei quanto tempo vamos ter essa fé verdadeira mesmo,
mas estamos a caminho, enquanto muitos ainda têm fé entorpecida, né? Tem fé que não é testada, que não é raciocinada, né? Então, a fé é esse que ele coloca, a trindade inseparável, a fé, a esperança e a caridade, né? Elas andam junto. E como você bem falou, Meire, não há esperança de ficar sentado, é de levantar e ir buscar. É isso que eu entendi. Obrigada, Suzeli. Luiz, pode falar, por favor. Como eu sempre falo aqui, a fé é confiar. Então, para você ter uma confiança plena, ela tem que vir de dentro da alma, ou seja, é do interior, é aquela confiança plena que está dentro de você. E isso é comprovado pela ciência, que eles já comprovaram que o nosso cérebro registra primeiro as grandes dores, depois os grandes prazeres e depois as dores menores, mas não registra as pequenas alegrias. Portanto, a nossa memorização representa apenas 10% da nossa realidade, ou seja, isso quando ela está plena, só 10%. Por isso que não, tudo que está escrito, que fala do Evangelho que Jesus pregou, é pouco para nós. É, a vida de Jesus é que é o nosso maior exemplo. Então, essa fé interior, essa confiança plena que esteja dentro de nós, tem que superar todas as adversidades exteriores que apresentam. É essa a nossa dificuldade ainda, porque vivenciar com calúnias, com ofensas, com ainda para nós muitas vezes sentimos-nos feridos. E esse sentimento de estar ferido já é uma ausência da confiança plena que a gente deve ter. Então, temos várias falhas em momentos cruciais aí, ainda a gente não exercita como deveríamos fazer. Essa é a nossa dificuldade, é entender que tudo isso daí tem que estar internamente dentro de nós para vivenciarmos plenamente. Não é acreditar, é confiar. Então é aí que a gente falha muito, né? Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Cleide, pode falar, maninha, por favor. A todos. Pegando um gancho do que a Suzelei falou, que foi um ótimo exemplo, né, sobre Pedro, né? Porque Jesus escolheu Pedro por quê? Porque Pedro é igual a gente. E você viu que Jesus não abandonou Pedro, né? Que até na ressurreição ele foi, pediu para chamar Pedro, porque Jesus conhece o nosso coração. E ele sabe que a gente vai tentando, tentando, a gente tenta, erra, tenta de novo, e um dia a gente consegue, né? E a fé é isso mesmo, a fé é treino. Porque é difícil a gente confiar, né, 100%. Então a gente vai treinando, treinando até um dia que é como a Mary falou, né? Tudo a gente fala, tem fé, vai dar certo, tem fé. E aí, cada vez que você fala isso com o coração, você vê que realmente as coisas se realizam, as coisas ficam mais simples, né? Então é isso, é treino, né? É individual, é de cada um, né? Cada um tem o seu tempo e a sua forma de trabalhar a fé, né? E para finalizar, eu queria só falar sobre um provérbio árabe que eu achei assim muito lindo, que ele fala assim, ó: quem tem fé solta e é agarrado. Quem não tem fé não solta e não é agarrado. Vive na sombra, no erro, né? Então, assim, eu achei lindo esse provérbio, porque é assim mesmo. Quem tem fé, solta. Solta o quê? As desilusões, as tristezas, as coisas materiais, e é agarrado por Deus, né? Só para finalizar, é lindo esse provérbio. Muito bom, realmente, porque a nossa fé, a gente vai despertando, vai treinando também, né, com as nossas reflexões,
né? A gente vai fazendo ali, raciocinando, gerando atitudes, comportamentos de confiança, e assim a gente vai despertando, né? É isso Uhum. mesmo. Luiz, com fé em Deus, você vai fazer a nossa prece final. Muito obrigada. Então vamos assim, elevando os nossos pensamentos, abraçando o nosso anjo guardião e com ele vamos chegando aos mentores do nosso trabalho e vamos nos elevando para os mentores da casa e juntos vamos irradiando todo o nosso sentimento amoroso por todo o nosso planeta azul, por todos os viventes das águas, pelos viventes terráqueos e particularizando aos países que ainda estão em guerras, oficiais ou não, que ainda há combates com um com o outro. E todos aqueles que geram esse sofrimento ao seu próprio povo, caindo, tendo obrigado a sair famílias desencontradas para países diferentes a buscar recurso para a sobrevivência. Vamos pedindo por todos os países que sofrem catástrofes naturais. E assim, por este momento que estamos vivendo, na transferência de ciclo, findar do nosso ciclo de expiações e provas, onde neste momento aumenta a oportunidade para os espíritos inferiores terem a sua última oportunidade conosco. Por isso, parece-nos que a maldade cresceu, mas conhecendo a Jesus, ele sempre dá oportunidade ao nosso refazimento. E neste momento vamos pedindo àqueles que estão temerosos, onde o medo às vezes exagera e chega ao suicídio, por aqueles que sofrem da depressão, ansiedade, pelo momento terrível que passam, por todos aqueles que estão no leito de dor, nos hospitais, nas casas, pelos trabalhadores dos hospitais, abençoando-os em todos os seus sentidos. E assim, por todos aqueles que ainda estão nos vícios presos, aqueles que estão nos crimes e aqueles que estão nas cadeias, por toda criança desamparada, pelos velhos abandonados, por todos os moradores de rua que não têm um teto agasalho neste momento frio, buscando elevar o nosso padrão. Vamos vibrando por todas as religiões, principalmente aquelas que estão em busca do conhecimento do Evangelho de Jesus, pela nossa doutrina espírita, pela aliança evangélica, pela nossa casa, o CEF, abençoando a toda a diretoria, a todos os trabalhadores, a todos os alunos e a todos os assistidos. E vamos, neste momento, buscando a presença do Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo para a magnetização da nossa água, estendendo essa magnetização à nossa caixa d'água, para que todo o nosso alimento, a nossa higienização, também esteja contida nessa magnetização, estendendo este momento suave para todos. Vamos elevando em agradecimento com todos os mentores da casa, com todos a Ismael, pelo nosso Brasil, nessa cor dourada. E vamos chegando a Maria, a doce mãe de Jesus, a nossa mãe espiritual. E com ela,
no seu amoroso gesto, nos leva, através do seu manto azul, até Jesus, e que nossos passos, cada vez mais seguros, possa caminhar com Ele, com Jesus. Nós agradecemos a presença dele entre nós, todo o seu exemplo do Evangelho vivo, vivido, e que possamos assim segui-lo corretamente. E com Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai. Em nome de Deus, em nome de Jesus e de toda a espiritualidade presente, encerramos este dia com muita alegria e paz a todos. Uma ótima semana a todos. Gratidão.